Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje estamos no terceiro vídeo da série Pandemias na História. Já falamos sobre a peste negra e a gripe espanhola e agora falaremos sobre a peste gay, o câncer gay, a AIDS. Como essa doença se originou na África, como se espalhou pelo mundo, como chegou ao Brasil, como foi recebida pelos brasileiros. Vamos falar principalmente do comportamento dos brasileiros, que envolveu nas primeiras décadas muito preconceito contra aqueles que se contaminavam por esse vírus, pelo HIV. Enfim, falaremos sobre cultura, transmissão, formas, sintomas, sobre como o mundo percebeu, viu a chegada dessa doença e como nós convivemos com ela nas últimas 4 décadas, aqui no Brasil e no mundo. Bem, qual a origem do vírus? O vírus HIV existe de duas maneiras, o HIV-1 mais agressivo e o HIV-2 menos agressivo. O HIV-1 ele provoca a doença chamada AIDS de modo mais rápido, de modo mais intenso, mais mortal. O HIV-2 é mais lento, ele provoca a AIDS, a doença chamada AIDS, de modo mais lento e menos agressivo, portanto. Mas tanto o HIV-1 quanto o HIV-2 vieram de macacos na África Central, é o que se sabe hoje. O HIV-1, a forma mais agressiva do HIV, a forma mais letal, veio dos chimpanzés. E o HIV-2 veio dos macacos verdes, ambos animais que existem na África Central, uma região logo abaixo do deserto do Saara. Enfim, esses vírus, HIV-1 nos chimpanzés e HIV-2 nos macacos verdes, nasceram da mudança, da mutação de um vírus que existe nesses dois macacos sem provocar nenhum dano a eles, que é o SIV. Portanto, chimpanzés e macacos verdes portadores do vírus SIV fizeram a mutação desse vírus, uma mutação natural. Esse vírus se transformou em HIV-1 e HIV-2 e a partir daí, no contato dos seres humanos lá na África Central com esses animais, chimpanzés e macacos verdes, houve os primeiros casos de AIDS nos seres humanos. Bem, segundo a história oficial, até o momento, o primeiro contágio teria ocorrido no ano de 1930, ou seja, provavelmente esse primeiro contágio aconteceu no ano de 1930. Os primeiros casos, portanto, se desenvolveram, atingiram seres humanos na África Central nos anos de 1930, portanto, há quase 100 anos atrás. Durante as décadas seguintes, décadas de 1940, 50, 60, 70, enfim, esse vírus praticamente ficou preso na África, naquela região central da África, logo abaixo do deserto do Saara. Ficou preso ali a pequenas tribos, a pequenos grupos humanos que não tinham contato com outros grupos. Bem, a próxima data dentro desse estudo de como a AIDS se espalhou pelo mundo, surgiu e se espalhou pelo mundo, a próxima data importante é o ano de 1959. Nesse ano ocorreu a primeira morte confirmada pelo vírus da AIDS. Repito, a primeira morte confirmada. Quando falamos dos primeiros contágios, falamos em hipóteses, em probabilidades, mas a primeira morte confirmada ocorreu em 1959 e atingiu um homem que morava em Kinshasa. Kinshasa, uma região do Congo, um país da África Central. Primeira vítima registrada da história, 1959, região de Kinshasa, no Congo, no atual Congo, África Central. Vale observar aqui o seguinte: essa descoberta da primeira morte confirmada, a confirmação da primeira morte por AIDS no mundo, não se deu em 59, não, porque nessa época não havia ainda conhecimento do que era AIDS, não havia ainda testes para determinar se uma pessoa
tinha ou não AIDS, tinha morrido ou não de AIDS. O corpo desse paciente, que sofreu uma morte misteriosa, teve o seu sangue congelado, e esse sangue congelado foi analisado no final dos anos de 1980, começo dos anos 90, portanto mais ou menos 30 anos depois da morte do sujeito, e a partir desses exames, 30 anos após a morte do paciente, houve a confirmação dessa primeira morte no mundo por AIDS em 1959, paciente do Congo, região, repito, de Kinshasa. Bom, próxima data importante, 1981. É nesse ano que nos Estados Unidos a AIDS é reconhecida. Aquela doença que nos anos de 1960 e 70 crescia na África e se espalhava pelo mundo, uma doença que provocava quadros de pneumonia e sarcoma de Kaposi. Pneumonia, infecção dos pulmões, os pulmões infeccionados em grande quantidade vão parando de funcionar e a pessoa tem uma parada respiratória. Casos de pneumonia, casos de sarcoma de Kaposi. O que seria o sarcoma de Kaposi? Um tipo de câncer que afeta a pele, que afeta a mucosa da boca, a mucosa do nariz e a mucosa da garganta. Boca, nariz, garganta e pele. Uma característica bem interessante desse câncer, do sarcoma de Kaposi, do câncer de Kaposi, são as manchas vermelhas, marrons ou roxas espalhadas pela pele. Nos filmes que tratam da pandemia dos anos 80 e 90, que foi a AIDS, é possível se observar esse tipo de característica física, de sintoma nos pacientes aidéticos, a presença de manchas vermelhas, roxas ou marrons na pele e também feridas que se espalham pela mucosa da boca, nariz, garganta, enfim, é o sarcoma de Kaposi, mas os médicos não conseguiam descobrir lá nos anos de 1950, 60 e 70, quando a doença se espalhou pelo mundo, não conseguiam descobrir o porquê dessas mortes por pneumonia e desses casos de sarcoma de Kaposi. Por que essas doenças aconteciam? O que estava por trás delas, que vírus, que bactéria, não se sabia, só se confirmou isso em 1981 nos Estados Unidos. Foi ali que surgiu, que se descobriu a doença que é a AIDS e o seu vírus transmissor, que é o HIV. Outro fato interessante foi nesse ano, em 81, lá nos Estados Unidos também, que houve para os americanos o paciente zero, um funcionário de uma empresa de transporte aéreo que teria um comissário de bordo, essa expressão fugiu um pouco da minha memória, um comissário de bordo em 81 morreu vítima da AIDS, foi considerado paciente zero nos Estados Unidos, e esse país, os Estados Unidos, passaram a ser o epicentro dessa pandemia no mundo. Fora da África, os Estados Unidos foram um grande país afetado inicialmente, e lá percebeu-se a partir desse ano, em 81, que entre os homossexuais, e aí começou todo o preconceito envolvendo a AIDS, estavam se contaminando em muito maior número do que heterossexuais. Então, a população mundial começou a associar a AIDS aos homossexuais, ao comportamento homossexual. 2 anos depois, em 83, o vírus, o HIV, ele é isolado. Ele é isolado para ser estudado. 2 anos depois, em 85, surge o primeiro teste que identifica se uma pessoa possui esse vírus no seu corpo ou não. 83, o vírus é isolado para ser estudado em laboratório, e em 85, esse vírus, os médicos criam o primeiro teste para identificar se a pessoa possui o HIV ou não, a AIDS ou não. 1986, o vírus recebe, depois de muitos estudos, o seu nome, HIV, que em português significa vírus da imunodeficiência humana. Vírus da imunodeficiência humana.
Um vírus que causa, portanto, uma deficiência na imunidade, no nosso sistema imunológico. Um vírus que enfraquece o nosso sistema imunológico, que é o sistema que nos defende das doenças. Portanto, o HIV destrói a nossa capacidade de se defender de doenças como, por exemplo, uma simples gripe. Para o portador do vírus HIV, uma simples gripe pode se tornar uma doença letal e muito perigosa. Falaremos disso um pouquinho mais daqui a pouco. HIV, vírus da imunodeficiência humana. O HIV pode provocar a AIDS. A AIDS é a doença provocada pelo HIV. E o que significa AIDS? É uma sigla em inglês que em português significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Ou seja, contaminado pelo vírus da imunodeficiência humana, o sujeito pode ou não desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ele pode adquirir essa doença, essa síndrome que vai torná-lo deficiente na sua imunidade, na sua defesa contra doenças, contra, por exemplo, gripes, pneumonias, enfim. Isso acontece, essa nomeação do vírus e da doença em 86, 5 anos após a descoberta dessa doença específica, né, a AIDS. A nomeação então vem um pouquinho depois, vem 5 anos depois, 5 anos de estudos pelo mundo afora. Em 87 surge a primeira droga contra o HIV, o AZT. Mas falemos um pouquinho mais sobre o vírus. Eu não sou biólogo, portanto vamos explicar bem superficialmente, bem por cima, bem simplesmente o que é esse vírus, seus sintomas, suas formas de transmissão, para a partir daí chegarmos ao ponto central dessa aula, que é falar sobre preconceito, sobre comportamento. Bem, o vírus da imunodeficiência humana ele é transmitido por relações sexuais sem uso de preservativo. Inclusive, nesse caso, a transmissão se dá oralmente. Relações sexuais sem preservativos. Além disso, uso compartilhado, dividido, de instrumentos que cortam ou perfuram. Por exemplo, uso compartilhado, uso comum de agulhas, de instrumentos de manicure, pedicure, dentista. Quando esses instrumentos não são esterilizados ou descartados, jogados fora, as agulhas hoje nos hospitais, em todos os hospitais e clínicas, são jogadas fora, são descartadas. Esses instrumentos ou devem ser descartados, jogados fora, ou então devem ser esterilizados, devem ser desinfectados, e isso se dá pelo calor, tá? Não adianta passar álcool em gel, não. A desinfecção completa se dá pelo calor. Enfim, instrumentos compartilhados, instrumentos que perfuram ou cortam, como seringas e por aí se vai. A transmissão se dá pela transfusão de sangue também. E passa de mãe para filho durante a gravidez, durante o parto e durante a amamentação. Hoje, essa transmissão de mãe para filho durante a gravidez, o parto e a amamentação, essa transmissão não se dá mais desde que a mãe tome os remédios adequados fornecidos no Brasil pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse vírus ele ataca, como eu já disse, o nosso sistema imunológico. Ele entra e destrói as células de defesa do nosso sangue, chamadas leucócitos, os glóbulos brancos, as células transparentes do nosso sangue. Então os vírus entram nos leucócitos, nas células que nos defendem das doenças externas, dos vírus, das bactérias, e entrando no nosso corpo, entrando nos leucócitos, o vírus HIV destrói essas células, enquanto se multiplica, invadindo cada vez mais células desse grupo dos leucócitos que nos defendem das doenças de bactérias e vírus. As células que o HIV mais ataca, as células do grupo leucócitos, são os linfócitos, né? Linfócitos são um tipo de leucócitos. Linfócitos são um tipo
desse grupo, desse grande grupo que nos defende de doenças, o grupo dos leucócitos. Enfim, atacando os linfócitos, principalmente os linfócitos e também de modo geral todos os tipos de leucócitos que nos defendem de doenças, o vírus da AIDS vai desarmando nossas defesas, nossos soldados. E aí somos facilmente atingidos por pneumonias, infecções generalizadas nos nossos pulmões. Vamos pensar no seguinte, estamos gravando esse vídeo em 2020, o ano em que o mundo vive uma pandemia, a pandemia da Covid-19, uma forma de gripe. Uma pessoa que possui o HIV e possui a AIDS, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, essa pessoa, se ela não possuísse essa doença, a AIDS, ela poderia passar tranquilamente pela Covid-19, mas tendo a AIDS e não se tratando adequadamente, não procurando médico, não tomando os remédios adequados, ela vai fatalmente, provavelmente, desenvolver uma pneumonia em poucos dias e vai morrer. Então foi a AIDS que matou essa pessoa? Não diretamente. A AIDS não mata diretamente a pessoa. Ela desarma as defesas da pessoa e, por exemplo, vírus como o da Covid-19 atacam facilmente os pulmões de uma pessoa soropositivo. Soropositivo é o termo que se usa para definir aquele sujeito, aquele indivíduo que foi contaminado pelo HIV, soropositivo. Enfim, vamos lá então. A pessoa então pode ser acometida, atacada de pneumonia, como já falei, pode ser atacada pelo câncer de Kaposi, pelo sarcoma de Kaposi, pode ser também atingida por alguns outros tipos de câncer, infecções intestinais, diarreias, perda de peso é muito comum. Nos filmes nós vemos muito isso. Eu deixo aqui a sugestão do filme Filadélfia com Tom Hanks e Denzel Washington. Denzel Washington faz um advogado que vai defender Tom Hanks, que, se eu não me engano, é também um advogado que foi contaminado pelo HIV, adquiriu a AIDS lá nos anos 80 e está sendo mandado embora da sua empresa, do escritório onde trabalha. Por que está sendo mandado embora? Não porque está doente, mas porque na época se associava a AIDS ao homossexualismo, ao comportamento de homossexuais. É um filme triste, muito bonito, e a interpretação do Tom Hanks, magro, pálido, cheio de manchas pelo corpo, feridas pela boca, né, nariz, como nós falamos, garganta, enfim, a interpretação dele é genial, é trágica, é sensacional. Bem, febre, perda de peso, suores noturnos, a pessoa vai definhando aos poucos. O tempo de vida de uma pessoa que possui AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, e não se trata, síndrome provocada, repito, pelo vírus da imunodeficiência humana, essa pessoa tem uma vida estimada em 3 anos. 3 anos é o tempo de vida médio de um sujeito que vive com AIDS, mas sem tratá-la. Bem, a AIDS ainda não tem cura, é preciso lembrar disso, falaremos desse assunto daqui a pouco. Continuando aqui, deixa eu virar minha folhinha aqui, a minha colinha. Comportamento e preconceito, ponto central da nossa aula. A AIDS chega ao Brasil no início dos anos 80. E aqui, os jornais e revistas e telejornais chamam essa doença de peste gay, ou câncer gay. Ou então um nome que eu escolhi para essa videoaula como mais interessante, como que vai ser analisado, doença do 5H. Por que doença do 5H? Primeiro, que 5Hs são esses? Doença do 5H. Um H é de homossexual, um H é de hemofílico, homossexuais hemofílicos, o outro H é de haitianos, o quarto H é de heroinômanos, e o quinto H é de hookers. Vamos lá, vamos definir o que são esses 5Hs primeiro, para depois falarmos sobre cultura, preconceito, comportamento. Quem são os hemofílicos? São as pessoas que possuem a hemofilia. Normalmente, quando você se corta, quando você sofre uma pancada, o seu sangue ele se coagula, ele talha e o sangramento para depois de alguns instantes. Quem sofre de hemofilia
não consegue controlar os próprios sangramentos, perde muito sangue internamente, sofre uma pancada e a hemorragia interna na musculatura, em outros órgãos, fica descontrolada e a pessoa pode até morrer. Essa hemorragia pode ser externa, sangramento nas gengivas, sangramento na pele, no nariz, sangramento muito mais intenso do que em pessoas que não possuem a hemofilia, uma doença que não é contagiosa, que é genética. Então, a doença dos hemofílicos. Por quê? Porque os hemofílicos precisam, com frequência, de transplantes de sangue. E na época, nos transplantes de sangue, se era contaminado pela AIDS. Haitianos, H de haitianos. Os haitianos saíram do Haiti, emigrantes, saíram do Haiti e foram para o Congo, lá nas décadas de 60 e 70, trabalhar. Emigrantes pobres para ganhar a vida no Congo, na África, ao retornarem para o Haiti, para a América, espalharam esse vírus. Haitianos, H de haitianos, heroinômanos, era uma palavra que definia os usuários de drogas injetáveis. À época, a droga injetável mais comum era a heroína, uma droga derivada do ópio. Enfim, os viciados em heroína, heroinômanos, drogados. E, por fim, hookers e homossexuais. Hooker significa prostitutas, é uma gíria inglesa para prostitutas. Por quê? Porque a palavra hook, H-O-O-K, significa anzol, gancho, numa brincadeira aí com a forma como as prostitutas fisgam o cliente. Da palavra hook, gancho, ou anzol, vem a palavra hooker, ou hookers, prostitutas, e por fim homossexuais, H de homossexuais. Galera, o que nós entendemos disso? Começou-se a acreditar no começo dos anos 80 aqui no Brasil que a AIDS era uma doença de gays. Gays que mereciam ser contaminados por essa doença, porque tinham um comportamento pecaminoso, errado, imoral, desonesto, um comportamento condenável. A AIDS seria uma doença de drogados que mereceriam ser contaminados por essa doença porque escolheram ter esse comportamento imoral, criminoso, errado de usar drogas. Gays e drogados, homossexuais e drogados. A AIDS seria uma doença de prostitutas, mulheres, homens que escolheram esse caminho também desonesto, errado, imoral. A AIDS seria a doença da pobreza e da África, emigrantes do Haiti indo para a África, emigrantes pobres, África pobre, Congo pobre. E por fim, seria uma doença já falamos de gays, drogados, prostitutas, emigrantes haitianos, uma doença de pessoas à margem, uma doença de marginais, uma doença que contaminava apenas aqueles que mereciam. Faltou falar dos hemofílicos que já seriam doentes, que não haveria como não serem contaminados ou escaparem, isso era fatal. Ou seja, uma doença, a AIDS foi vista como uma doença de pessoas que mereciam pegá-las ou que inevitavelmente iriam ser contaminadas por ela. Uma visão muito preconceituosa, muito pesada. E durante décadas e ainda hoje, não se divulgou a informação, ou as pessoas durante décadas, e repito, ainda hoje no Brasil, não sabem que abraços, beijos no rosto e na boca não transmitem AIDS. Abraços e beijos. Usar a mesma poltrona no ônibus, sentar na mesma cadeira, usar o mesmo sabonete, a mesma toalha, o mesmo lençol, não transmitem AIDS. Não transmite AIDS, melhor dizendo. Usar o mesmo garfo, a mesma colher, o mesmo talher, usar o mesmo copo, apertar as mãos, não transmite AIDS. Ser picado por um inseto que picou alguém que possui o vírus da AIDS, não transmite AIDS, não transmite o HIV, melhor dizendo. Enfim, morar junto, né? Nós temos casais sorodiversos, um tem AIDS, o outro não tem, mas com uso de preservativos, com uso de remédios, um não transmite o vírus para o outro. Enfim, a AIDS
nos anos 80 no Brasil, chamada de peste gay, doença dos 5Hs, câncer gay, doença de quem ou já era doente, hemofílico, ou não prestava por ser drogado, por ser prostituta, por ser homossexual, por ser pobre, por vir da África, por ir à África trabalhar, enfim, essa doença de pessoas marginais, essa doença que era transmitida pelo ar, pelo olhar, por um beijo, abraço, enfim, essa doença fez os pacientes, os soropositivos, sofrerem mais ainda. Não se sabe o que era pior, o sofrimento causado pelo vírus, pelo HIV, ou o sofrimento causado por uma sociedade que condenava os soropositivos como merecedores do seu destino e os excluía, porque, repito, acreditava-se e acredita-se ainda que um simples abraço, aperto de mão, a simples divisão de um lençol, sabonete de toalha pode transmitir AIDS. Não, isso é mentira. A AIDS é uma doença que envolveu muito a desinformação, a ignorância das pessoas e provocou muito preconceito. Falar da AIDS, então, no Brasil hoje é necessário, sim, e é necessário falar dela para adolescentes, para vocês. E isso não é educação sexual, isso não é nenhum tipo de falta do que falar, não. Isso é cuidar de si e cuidar dos outros. E aqui vão alguns números para vocês, para que nós saibamos da seriedade do grande problema que ainda é a AIDS no Brasil. O SUS, em 1996, portanto há 24 anos, iniciou o tratamento universal e gratuito dessa doença. Ou seja, no Brasil, todo paciente soropositivo que tenha AIDS, que tenha o vírus, né, pode buscar e receberá tratamento gratuito do SUS, e um tratamento excelente, de referência mundial. Nós somos exemplo no mundo de tratamento da AIDS. Repito, gratuito e para todos. Os governos brasileiros, desde os anos 80 e até hoje, fazem anualmente, frequentemente, campanhas publicitárias informando, tentando informar, tentando conscientizar as pessoas, quebrando preconceitos. Eu falei agora há pouco dos casais sorodiversos. É possível, sim, não só ser amigo, mas ser marido ou esposa de alguém que é soropositivo. Há maneiras de se prevenir. O preconceito é pior do que a AIDS, é pior do que o HIV. Campanhas são feitas, o SUS fornece esse tratamento top. A sobrevida, a vida da pessoa, como eu disse, antes do tratamento, antes de 96 no Brasil, girava em torno de 3 a 5 anos. Hoje, com os recursos que o SUS fornece, a vida de um soropositivo passa dos 12 anos em 80% dos casos. Uma vida de qualidade, 12, 13, 14, 15, de 12 a 15 anos, enfim, o sujeito vive normalmente, desde que não sofra preconceito, é claro. Mas apesar da informação, apesar do tratamento excelente, apesar das grandes chances de se ter uma vida normal durante 12, 15 anos ou mais tempo, apesar disso, olhem que números assustadores para nós encerrarmos nossa aula. Em 2019, no Brasil, havia 866 mil soropositivos. 866 mil, quase 1 milhão de contaminados pelo HIV. Em 2017, 2 anos antes, 3 anos atrás, portanto, repito, 2019, ano passado, quase 900 mil soropositivos, quase 1 milhão. Em 2017, há 3 anos, 42.420 novos casos de contaminação pelo vírus, pelo HIV, foram registrados. Quase 43 mil casos, novos casos. No mesmo ano, 2017, 37.791, quase 38 mil novos casos de AIDS, da doença, da síndrome da imunodeficiência adquirida, quase 38 mil casos adquiridos de doença e quase 38 mil contaminações por HIV, e quase 43 mil contaminações por HIV. Tudo isso só no ano de 2017. Entre 2010 e 2018, no espaço de 8 anos, recente, houve um aumento de 21% de aparecimento de novos casos de transmissão de HIV. Ou seja, parece que estamos nos informando mais, era da internet, todo mundo tem informação, mas estamos nos contaminando mais.
Estamos ignorando o perigo que é a AIDS. Perigo que, inclusive, faz o Estado ter grandes despesas. E com despesa aqui, eu não quero ser pejorativo, o Estado brasileiro gastou em 2019 1,8 bilhão de reais comprando medicamentos contra a AIDS. A prevenção é mais barata. Ao invés de gastar 2 bilhões de reais por ano comprando medicamentos, é muito mais barato educar as pessoas na escola, educar os jovens na escola, educar os jovens e os adultos pela televisão, pelas campanhas publicitárias. Se você está vendo essa aula, passe essa informação adiante. A AIDS hoje atinge praticamente 1 milhão de pessoas no Brasil e é uma doença que não tem cura. Uma doença que ainda é cercada de preconceito e ignorância. Como a Covid-19, a única cura para a AIDS é a prevenção. E a prevenção só vem pela informação. Espero tê-los informado de algum modo, espero ter sido útil. Até o próximo vídeo, quando falaremos de Covid-19 e relacionaremos todos os vídeos anteriores, fechando esse curso sobre pandemias na história. Muito obrigado, fiquem com Deus, até lá.